São 18 horas e 34 minutos, seguimos com o nosso Parada dos Esportes. Ontem pela manhã veio a informação de que o técnico Ricardo Costa havia acertado seu desligamento do Capivariano. Aqui em São José dos Campos, é claro, fica a expectativa de que a saída dele lá de Capivari seja sinal de que as malas já estão prontas para São José dos Campos. Seria isso mesmo, Ricardo Costa? Boa noite, é um prazer ter de novo você aqui no rádio da Piratininga e de São José dos Campos. Boa noite a você, é um prazer poder falar com vocês novamente, né? Boa noite a todos os ouvintes. Podemos falar um pouco de futebol, né? Acho que questão do Capivariano já emendando, né? Acho que nós vimos muito bem na competição até essa parada, né? Claro que já existiam algumas conversas com o São José para que tudo fosse normal, finalizando a competição de Série A3, nós poderíamos fechar, mas acabou com essa paralisação, né? Encerrando meu contrato, e aí eu fiquei livre do mercado, né, Valdeci? A gente, quando a gente ficou sabendo da Série A3, a gente conversou com a diretoria do Capivariano e achou que nesse momento era melhor, né, abrir espaço para outro profissional e também poder estudar qual vai ser o melhor projeto na sequência para mim, né. É que na Série A3 o campeonato voltando no dia 21 de agosto para terminar no dia 20 de novembro, algo assim, e com você dirigindo um time que era quarto colocado, tinha a vaga bem encaminhada, ia brigar pelo acesso, poderia chegar até a data limite do final do campeonato, também não haveria como alguém das equipes da segunda divisão esperar por você, né, Ricardo? Ou era uma coisa ou outra, não tinha mais jeito, né? Realmente, né, acho que ali a gente, como tinha esse plano inicial, né, que foi mudado tudo pós a pandemia, né, essa doença atrapalhou bastante, né, o mundo todo e atrapalhou também a parte do futebol. Nós teríamos um planejamento inicial que era assim, finalizar a Série A3 e depois sim, né, poder aí de repente assumir o São José. Era uma das conversas que a gente tinha na época, até com o presidente, com o Robertinho, né, poderia acontecer isso. Mas agora a gente teve que mudar os planos, né, devido a tudo que aconteceu. E nesse sentido, assim, é claro que a partir do momento que surge a informação de que o Ricardo Costa teria saído do Capivariano, não só o São José, mas principalmente outros times da Série B teriam interesse em você, devem ter procurado você. Seria isso mesmo? Outras propostas, você ainda analisando o que fazer daqui para frente, Ricardo? Olha, você não vou mentir, existiu sim, principalmente da Série B, né, como existiu até antes de eu acertar no Capivariano, algumas equipes interessadas, né, mas desde que eu conversei a primeira vez com o Robertinho, né, com a diretoria do São José, eu disse que minha prioridade seria o São José na questão da divisão, né. Agora, como eu fiquei livre aí, sem contrato há algum tempo, também aconteceu alguns contatos, né, de time até de Série B do brasileiro, né, que vem acompanhando o trabalho aí também, entrou em negociação, em conversa, né, mas como eu disse, nesse momento, né, existem duas propostas, na verdade era três, eu incluo do Capivariano, né, que a gente tinha conversado para voltar, mas e uma delas também é do São José. Então assim, está bem encaminhado, você sabe, você é bem informado, né, está bem encaminhado, mas a gente não chegou a bater o martelo ainda, né. Bom, e é absolutamente compreensível, afinal de contas, tem dois lados a notícia, né? Tem o lado de quem vai ser contratado e tem o lado de quem está contratando também, é absolutamente normal. Mas, considerando todo o quadro de momento, supondo que você esteja acertando com o São José,
todos sabendo que o gerente de futebol do São José, o Edmar Costa, é seu irmão e parceiro de conquistas recentes, trabalhando juntos. Dá para dizer que se você vier, o São José terá um time forte, as contratações estão de acordo com a necessidade que o São José sempre tem de brigar por acesso, Ricardo? Bom, eu sempre brinco, né, questão do Edmar estando aí, eu falo que indiretamente eu já trabalho para o São José, né, que a gente conversa bastante, questão de elenco, né, porque ele também conhece bastante jogadores, mas a gente sempre está batendo um papo, conversando, né, qual o melhor atleta para trabalhar, para levar, que tenha perfil do clube, né, então a gente sempre, mesmo lá no Cavariano, né, nos momentos de folga, a gente batia um papo, ou em casa mesmo, né, quando a gente estava de folga, a gente sempre estava conversando a questão de montagem dos elencos, né, então eu acho que eu sempre já ajudei um pouquinho ali, né, mas sim, eu acho que a gente dando uma olhada assim, né, o São José está no caminho certo, está contratando bem, e independente se o Ricardo for o treinador, eu acho que o São José é um sério candidato ao acesso. Até não só pelo elenco, mas pela história do São José, por tudo que representa a camisa do São José. Qualquer competição que entre vai ser assim, né? Tem que ser favorito ao acesso ao título. Olha, nos anos 90, o Vanderlei Luxemburgo, ele ia para um clube e os jogadores queriam ir com ele, porque era certeza de competitividade e grandes chances de acesso. Se o Ricardo Costa, no mundo da Bezinha, for dirigir o Amparo, por exemplo, os jogadores vão querer ir para o Amparo para trabalhar com você. Eles conhecem, sabem que você realmente vai dar a eles uma condição boa de competição. Da mesma forma que você tinha no Capivariano jogadores já conhecidos, que já se acostumaram com a sua forma de atuar. E deu para sentir que alguns jogadores que o São José engatilhou, eles estão vindo para cá porque o Ricardo Costa vai estar no comando. Então, somando mais esse fator, podemos dizer que você está muito próximo mesmo então, né, Ricardo? Graças a Deus a gente procura sempre tratar o atleta bem, tratar como profissional mesmo, né? Acho que questão de trabalho, né? A maioria que trabalha com a gente gosta do trabalho, da dinâmica do trabalho, entende, né? Essa divisão é complicada, um pouquinho mais complicada, porque você tem que renovar sempre, né? Então, nem todo atleta que trabalha nessa divisão já trabalhou comigo, mas a gente tenta, né, fazer uma seleção, né, dos jogadores que já chegaram, que já tiveram acesso. Isso é muito importante nessa divisão. Mas essa divisão renova todo ano, né, pela idade, então é complicado. Mas, assim, a questão da sua pergunta, né, como eu disse, está bem encaminhado você. Não dá para cravar nada, né, eu ainda sou um treinador livre no mercado. Já prometi isso bem antes para o Robertinho, que nesta divisão eu trabalharia no São José, não iria para nenhuma outra equipe, né? Então, assim, vamos esperar. Tomara que isso resolva rápido, né? Até para vocês, para a gente também, fica mais tranquilo. Bom, o negócio é o seguinte, aí você vem, sobe com o São José, no ano que vem na Série A3 não haverá mais limite de idade, você poderá trazer até outros jogadores que já atuaram sob o seu comando e hoje não teriam mais como jogar na Bezinha, e pronto, aí você sobe na Série A3 de novo aqui, a gente vai para 2 e depois para 1, e eu prometo não perguntar mais nada sobre o São José no próximo bloco. Você volta comigo depois do intervalo, Ricardo? Volto, claro, não, mas você... rapidinho, pegando assim, tem muitos jogadores que passaram pro São José que hoje estão muito bem, né? Aquele time de 2018 que é o Tauan tá para acertar com o time aí de Série B de brasileiro, o próprio Bessa, né, que já acertou com o Paysandu. Então são jogadores que saíram do São José e cresceram na carreira também, né? Mas eu fico na guarda. Segundo bloco a gente conversa mais. Não, eu não quis insistir no assunto São José, porque eu sei que chega em determinado momento você não pode falar mais do que aquilo e nem eu não posso também cravar, né? Então por isso que eu brinquei e queira ou não, é uma ideia, é um planejamento, quem sabe as coisas caminhem por aí. Mas eu tenho que dar uma paradinha aqui no intervalo e depois a gente volta. Dá para tomar uma água e tomar um café, tá bom? Tranquilo. Parada dos Esportes.
São 18 horas e 46 minutos, estamos conversando com o técnico Ricardo Costa. É o seguinte, Ricardo, eu estou há 40 anos no rádio esportivo, né? Então eu já vi assim treinadores promissores que mais adiante fui encontrá-los dirigindo grandes clubes, como outros também que começaram, não chegaram lá ao topo, porque há muitos obstáculos no caminho, mas acabaram até prevalecendo ali como treinadores competentes, principalmente nessas divisões de acesso. Eu tenho para mim que você, num futuro não tão distante, vai estar em algum time de ponta. Minha opinião, tomara que eu esteja certo, e eu costumo acertar nessas coisas, né? Mas suponhamos que o tempo avance tão rápido que, por exemplo, o Domenech Torrente não aceite lá ficar com o cargo de novo técnico do Flamengo. Se você viesse a ser chamado hoje, você acha que dá para um treinador fazer o time do Flamengo jogar a mesma coisa que jogava com o Jorge Jesus ou até um pouco mais, Ricardo? Bom, primeiro, obrigado a você. Eu vejo assim, né, questão da minha carreira, eu ainda sou um cara novo, assim, então eu estou criando meu espaço, estou muito feliz, independente da divisão, eu faço o que eu gosto, eu faço o que realmente eu escolhi para minha vida, né? E hoje eu posso trabalhar em equipes grandes, né? Assim, mesmo que a divisão seja inferior, nós estamos falando de um São José, nós falamos de uma Marília, de uma Portuguesa Santista, né? Que tem história. Então, assim, eu já poder trabalhar nesses clubes, eu já me sinto muito feliz. Mas lógico que a gente quer coisas maiores na carreira da gente, né? Mas eu não tenho pressa, eu faço o que eu gosto, faço com prazer, e aos poucos a gente vai ganhando espaço, né? Vai trabalhando para isso mesmo. Agora, falando do Flamengo, né, é uma grande equipe. Eu acho que qualquer treinador que apareça no Flamengo hoje, ele vai ter uma certa dificuldade, né, porque pela comparação com o Jorge Jesus, porque ele foi muito bem, né, encaixou o time, conseguiu montar um time, remontar, né, acabou perdendo algumas peças aí para esse ano, e o time continuou jogando no mesmo nível, um nível alto, né. Então qualquer treinador que venha vai ser comparado. Dá para manter, dá para evoluir, mas cada um tem sua característica, né? Agora vai ser uma pressão muito grande em cima do novo treinador, mas é um cara competente, trabalhou com pessoas competentes, né? Tem sua metodologia de treino, o jeito de jogar. Eu creio que o Flamengo tem acertado, por mais que seja uma aposta, né? Um treinador que vai pegar um grande clube, né? Uma cultura totalmente diferente da que ele está acostumado a trabalhar, mas é um treinador que tem bastante conceito. Bom, nessa mesma linha, assim, do que a gente comentava, eu me lembro do Fernando Diniz, começando no Pão de Açúcar, ele passou também pelo Votorati, de Votorantim, um time que foi disputar a Copa do Brasil contra o Grêmio, e daí avançou na carreira, conseguiu se estabelecer como um técnico com novidades. Hoje dirige o São Paulo e ontem passou por uma situação, no mínimo, desagradável. O que aconteceu ontem com o São Paulo, na sua opinião, teve uma parcela grande de culpa do comando, do treinador, ou haveria uma outra explicação para o torcedor, principalmente do São Paulo, que não se conforma com a eliminação que ocorreu contra o Mirassol, Ricardo? Bom, são duas coisas aí, na minha opinião, né? Eu acho que o São Paulo ele não vive muito bem há algum tempo, não é o Fernando Diniz, não é os jogadores, assim, existe alguma coisa ali um pouco mais a fundo que a gente de repente não sabe o que vem acontecendo, né? Porque você pega alguns jogadores que passam pelo São Paulo, não consegue produzir a mesma coisa que em outros clubes eles fazem, né? Então é uma preocupação muito grande. Agora, a questão do Fernando, eu acho um grande treinador, eu acho que ele tem uma ideia boa, né? Mas, assim, analisando alguns jogos, eu acho que ele tem uma organização ofensiva muito boa, o time dele pratica, né? Essa saída de bola, essa posse de bola, mas eu creio que falta algumas coisas, na minha visão, para que isso não se torne contra ele, né? Então você pega um time talvez ali na frente um pouco mais pesado, né, com o Pato, né, com o próprio Pablo, né, que questão de marcação deixa um pouco a desejar, então acaba estourando um pouco lá atrás.
pega um dos gols do Mirassol foi num contra-ataque, né? Nas costas do Vanfran, também é um cara tão rápido, é um cara mais pesado. Então, assim, existe ali uma forma de jogar muito boa para frente, mas que deixa o time com muito espaço, muito vulnerável ali na parte defensiva, né? Com todo respeito ao Mirassol, assim, perdeu praticamente o time inteiro, né? Em pouco tempo conseguiu montar o time, mas o São Paulo não pode de forma nenhuma perder pro Mirassol e dentro do Morumbi, mesmo sem torcida, mas é o Morumbi, é o estádio do São Paulo, ali tem que se pôr e também tem que saber defender. Eu acho que talvez esse seja um pouco o problema do Fernando Diniz, ele não sabe se defender tanto. Um outro técnico que também teve uma grande oportunidade no Atlético Paranaense, soube aproveitá-la e veio parar no Corinthians, no qual ele chegou com a missão de mudar a forma de jogar. Uma forma de jogar vencedora, conquistadora de títulos, com a qual a torcida já estava até acostumada, e agora, é claro, ele vem com uma proposta diferente. E aí, no caso do Thiago Nunes no Corinthians, a questão mesmo são as peças, você querer jogar de uma forma sem ter jogadores para isso, Ricardo? Eu também acompanhei o Thiago no Atlético Paranaense. Ele montou da maneira dele, né? Ele conseguiu aproveitar essa oportunidade, foi muito bem. No Corinthians, todo mundo que passa por ali fala, sempre um pouquinho mais complicado, né? Trabalhar no Corinthians. Mas eu vejo assim, essa maneira que ele vem tentando implantar, falta um pouquinho ali de recurso, né? Falta recurso para que o time execute o que ele está pedindo, às vezes, né? Isso fica nítido nos jogos. Mas eu também vejo um lado bom, né? Não sei se a parte financeira do Corinthians parece que está um pouco afetada, né? A gente vê as notícias, mas tem uma coisa boa. O presidente do Corinthians está bancando ele, né? Está bancando, já deu várias entrevistas que está deixando ele trabalhar. Eu acho que também ele pode mudar, né? Mesmo não tendo peças, ele pode ser um pouco mais flexível em algumas situações, que deixa o Corinthians um pouco mais à vontade com o que tem, né? Então, assim, ele pode, com esse tempo de trabalho, modificar também algumas coisas. Eu penso assim, eu como treinador, se eu chego num clube, não está dando certo, eu tenho que ter uma outra maneira, uma outra postura também de fazer os atletas entenderem um pouco mais o que eu estou pedindo. Então, assim, talvez falte um pouquinho também para o Thiago, nesse momento, dar uma mudada em algumas coisas também, a questão de treinamento, a questão de mudar a visão ali do próprio clube, senão daqui a pouco ele também não aguenta, vai cair, né? Se não tiver resultado. Eu vejo assim, se não tiver resultado, o treinador que está tendo resultado, ele é bom, né? Essa é a nossa cultura. Ele perde, ele fica ruim. Então, também tem um pouco disso. Tem um pouquinho de sorte, né? De buscar os resultados, e se tiver resultado ele vai ser bom, senão ele vai ser ruim. E ontem a gente ouviu o Vanderlei Luxemburgo, logo após o jogo do Palmeiras com o Santo André, falar exatamente isso, né? A estratégia foi boa porque o time ganhou. Saiu um gol de escanteio que o Felipe Melo cabeceou, pegou no zagueiro e deslocou o goleiro, né? Se tivesse perdido, ido para os pênaltis e perdido, pronto, a estratégia seria ruim, né? Futebol ele não dá duas chances, né? Ou você faz as coisas e elas acontecem, ou então fica para outra vez, né? Não tem jeito, né? Exatamente. Aí eu assisti o jogo do Palmeiras, realmente o Luxemburgo foi muito bem ontem na partida, né? O Palmeiras tem no início jogado mal, mas estava com um time bem mais preso, mas depois ele começou principalmente colocar os jogadores experientes, né, um pouquinho mais leve, e é onde o Palmeiras, na parte final, dominou o jogo, né, e conseguiu fazer os gols. Foi muito bem na parte tática o Luxemburgo ontem, né, mas realmente, se tivesse empatado, de repente, perdido nos pênaltis, estava tudo errado, né. Agora, e essa volta do futebol pós-pandemia? Ontem nós completamos uma semana da primeira partida na quarta-feira passada, estamos aí com a terceira rodada para ser completada agora à noite, e você, é claro, assumindo um time aqui em São Paulo, terá mais ou menos o mesmo prazo, né? Aquela data inicial para testes contra a Covid, depois a liberação para os treinos coletivos, presenciais, e daí o campeonato chegando. O que você está já percebendo que será importante fazer
para começar um campeonato dentro das necessidades de pontuação, Ricardo? Vamos falar um pouco mais da segunda divisão, né, nesse caso, até porque todas as outras competições foram dessa maneira, né? Eu acho que existe uma diferença muito grande quando você fala de Série A1 para a segunda divisão, até porque você vai pegar jogadores da última divisão que estão às vezes 6, 7 meses parados, né? E você junta com essa pandemia, dá quase um ano, né? Esse tempo ficou maior para esses jogadores. Então, é uma preocupação muito grande que você tem que ter, né? Analisar caso por caso, trabalhar diferente, às vezes, algumas coisas, né? Com alguns atletas, para que não ocorra lesão, né? Que você possa tirar o máximo desse atleta. A segunda divisão, ela deve ser bem modificada, né? Questão de datas, a gente não sabe ainda o que pode acontecer. A questão da 2, da 3 era um pouquinho mais fácil, né? Porque a 2 tinha 3 jogos, né? Para algumas equipes e Série A3 teria 4 jogos, né? Até definir os classificados. Então é um pouquinho mais fácil você não ter uma sequência de jogos tão grande, né? E aí, com essa abertura, que parece que as datas vão ser dos jogos de final de semana apenas, é bem mais fácil você controlar treino, você conseguir ajustar para a partida, né, descansar jogador. Agora, a Bezinha, além disso, de você pegar jogadores bem destreinados, você vai ter uma competição com muitos jogos na sequência um do outro, né? Porque não tem como fazer isso, ou se não, ele vai colocar o campeonato para janeiro também, né? A parte final para janeiro, porque senão não vai ter data, né? Eu não creio que muitos clubes vão desistir dessa divisão. E aí aquela história, quem não souber montar o elenco, tanto na parte tática, técnica, mas também em termos de condicionamento físico, vai passar aperto, e se for um campeonato meio encaixotado, com uma primeira fase muito curta, muito rápida, grupos com menos times, também se deixar para engrenar durante a competição, depois pode não dar tempo de pegar a vaga também, né, Ricardo? Não dá, se você ficar adiando, né, algumas coisas, até porque você deve estar acompanhando, né? Tem muitos clubes de Bezinha treinando, está clandestino, mas estão treinando, né? A gente sabe. Teve o rolo do Bandeirantes, que os jogadores estavam fazendo churrasco já estavam treinando. Tem muito mais clubes que a gente sabe, eu não vou ficar falando para não criar polêmica também, mas tem muitos clubes aí treinando com jogadores, né? Sem fazer teste, sem fazer nada, estão treinando. Então, esses clubes, querendo ou não, acabam saindo na frente, né? Pelo tempo de treinamento. É uma preocupação grande. Eu acho que teria que ter um pouquinho mais de extra de alguns lugares, né? Porque é fácil você começar antes e depois quem vai responder se acontece alguma coisa com alguém, né? Tem clube treinando sem mesmo ter feito um teste, né? Então, é complicado, mas se você não souber levar, não souber montar, não souber tirar do melhor do atleta ali nesse pouco tempo, vai ser um campeonato bem difícil, até porque eu acho que a segunda fase já vai ser mata-mata, né? Então vai ser um campeonato muito difícil esse ano. Bom, a conversa tá boa, mas eu tenho horário aqui, eu vou fechando essa entrevista, espero que na próxima já esteja conversando com o novo e conhecido técnico do São José. Tá legal? Tá legal, Adson. Eu agradeço aí pela oportunidade de poder falar, sempre é um prazer poder falar com o pessoal de São José, com você. Então aí, né, vamos ver se fecha logo para a gente ficar tranquilo também e poder iniciar o trabalho também. Vamos ver. Valeu, falamos com o técnico Ricardo Costa, fechamos o nosso Parada dos Esportes, voltaremos amanhã às 18 horas, mais do nosso conteúdo na nossa página no YouTube, vai lá, confira, e aqui eu sigo de plantão no site esportivo jogandojuntos.com.br. Uma boa noite a todos e até amanhã.